Queridos alunos de Teoria Geral do Processo, sejam bem-vindos a mais esta aula. E dando continuidade ao nosso estudo sobre direito de ação, iremos abordar hoje um tema muito importante, que são as condições da ação e, consequentemente, a carência de ação quando há ausência de alguma dessas condições da ação. Nós estudamos que o direito de ação é um direito constitucionalmente previsto, está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal de 88, no inciso 35, o qual prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Dessa forma, o Estado concede ao cidadão, sempre que ele entende que existe uma lesão a um direito dele, ou uma ameaça de lesão a um suposto direito dele, que ele possa requerer a tutela jurisdicional estatal para que o Estado venha, ao analisar o caso concreto, proferir uma decisão dizendo se o autor tem ou não razão, ou seja, se aquele direito pretendido pelo autor, vindicado em juízo, se lhe assiste ou não. Dessa forma, verifica-se que o direito de ação é o direito de requerer do Estado a prestação jurisdicional. O direito de ação não está vinculado ao direito pretendido pelo autor em face do réu. A teoria adotada, portanto, na nossa legislação, o que já vimos, é a teoria abstrata da ação. Existe uma autonomia em relação ao direito de ação e aquele pretendido pelo autor no processo. De modo que o que configura um exercício válido do direito de ação é o fato dele demonstrar que existe um conflito, que existe, portanto, a necessidade do Estado intervir para julgar esse conflito e que o Estado diga quem está com a razão ao exercer a jurisdição. O fato dos pedidos formulados pelo autor serem julgados improcedentes não quer dizer que ele não tenha exercitado de forma válida o seu direito de ação. O direito de ação terá sido exercitado de forma válida desde que o Estado preste ao autor a prestação solicitada, dizendo se ele tem ou não o direito pretendido. Como vocês estão vendo, queridos alunos, o choro é livre. Então, a pessoa, para poder exercer o direito de ação, que ele é garantido constitucionalmente, ela não precisa ter o direito ou demonstrar ter o direito. Basta que ela almeje aquele direito, que na sua concepção ela possui o direito. De forma que perante o Estado, o que o autor apresenta é um suposto direito. Até porque o réu vai comparecer ao processo constituindo a relação processual e vai exercer o seu direito de defesa, que, como nós já vimos, é a outra faceta do direito de ação. O réu também tem direito à prestação jurisdicional. O réu também tem direito à sentença. Ele tem direito à solução do conflito. O Estado, assim, ao prestar tutela jurisdicional ao autor, ele também terá que prestar em igualdade de condições ao réu, que poderá fazer valer do seu direito para demonstrar que os pleitos formulados pelo autor contra ele são inexistentes. Se o choro é livre, o autor tem que demonstrar a existência de um conflito e um suposto direito que ele pretende em face do réu, de modo que o Estado não vai negar a prestação jurisdicional ao autor. Inclusive é o que o artigo 5º, inciso 35, estabelece. Acontece que a norma infraconstitucional, sendo o direito de ação um direito processual, a norma infraconstitucional poderá trazer requisitos para que esse direito de ação seja exercido de forma válida. Ora, o choro é livre,
Mas não é por isso que nós vamos aceitar que o autor também brinque com o poder judiciário, promovendo ações totalmente desprovidas de um suporte fático, ou mesmo um suporte jurídico, fazendo assim o legislador com que o autor tenha que demonstrar, desde a petição inicial, que existe um certo fundamento na existência do próprio conflito, um certo fundamento na lesão, ou melhor, há uma suposta lesão a um direito seu, ou uma ameaça de lesão a um direito seu, mesmo que seja uma mera alegação do autor na petição inicial, ele não precisa comprovar essa lesão na petição inicial, basta que ele faça menção a essa lesão ou suposta ameaça de lesão, e ainda que existe uma relação com as partes que ele indica para compor o polo ativo, dentre elas ele mesmo, né, que vai compor o polo ativo da demanda, e o polo passivo, com aquele direito que está sendo disputado em juízo. Então ele vai ter que demonstrar que existe uma relação entre as pessoas inseridas, os sujeitos inseridos nos polos ativo e passivo da relação processual, ou seja, que compõem o processo como autor e réu, e aquele direito pretendido em juízo. E veremos que existem situações excepcionais que o autor, mesmo não tendo uma relação direta com o direito pretendido, ele vai ter uma legitimidade extraordinária conferida pela lei para poder mover a ação. Dessa forma, nós temos o que a doutrina e a legislação chamava antes, hoje em dia a legislação, principalmente a legislação processual civil, é omissa com relação a esse instituto, no que diz respeito ao nome do instituto, mas não às suas espécies em si, porque a legislação anterior, ou quero dizer, o CPC anterior, o Código de Processo Civil anterior, que é o de 1973, estabelecia a existência das condições da ação, e ele utilizava expressamente esse termo, condições da ação, que seriam os requisitos necessários para que a serem demonstrados pelo autor desde a petição inicial, para que o direito de ação seja exercido de forma válida e regular. O CPC atual, o Código de Processo Civil de 2015, ele não reproduz esse termo em seu texto, ou seja, não existe o termo condições da ação no CPC de 2015. Mas ele traz em seus dispositivos a previsão das espécies de condições de ação que eram tratadas no CPC anterior e que são consagradas na doutrina e na jurisprudência, ou pelo menos ele traz duas delas. O CPC anterior previa 3 condições da ação e 2 destas condições da ação estão consagradas no nosso CPC de 2015 também, mesmo que o CPC não traga essa nomenclatura das condições da ação. Uai, professor, para que você está falando tanto sobre isso? Que o CPC anterior trazia o termo condições da ação, o CPC atual não traz mais esse termo no seu texto? É pelo seguinte: para que haja o exercício regular do direito de ação, o nosso legislador traz algumas condições a serem verificadas, e que são as condições da ação, que dizem respeito diretamente ao exercício do direito de ação. O choro é livre, mas é necessário que sejam cumpridos esses requisitos básicos para demonstrar que existe um conflito, ou pelo menos a aparência de um conflito a ser resolvida pelo Poder Judiciário, e que os integrantes, os sujeitos que compõem esse conflito, são aparentemente também aqueles mencionados na petição inicial. E, além das condições da ação que dizem respeito ao exercício do direito de ação, o nosso CPC de 1973,
ele trazia a expressão pressupostos processuais. E os pressupostos processuais continuam sendo tratados também no CPC de 2015, que são requisitos para que a relação processual seja constituída de forma válida e regular e que ela continue se desenvolvendo de forma válida e regular com a continuidade da observação desses requisitos no curso de todo o processo. Então nós temos duas categorias muito importantes para o exercício de direito de ação e para que tenhamos um processo válido e regular, que são condições da ação de um lado e pressupostos processuais de outro. Sempre houve uma divisão, então, na doutrina brasileira e no nosso CPC, e também na jurisprudência, desses dois grupos, condições da ação e pressupostos processuais. Acontece que uma boa parte da doutrina não via com bons olhos essa separação, entendendo que deveriam ser tratadas ambas categorias num grupo só, que seria o dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. Então, para essa doutrina, para essa corrente doutrinária, deveria acabar essa dicotomia entre condições da ação e pressupostos processuais, sendo tratados ambos institutos sob a mesma rúbrica de pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. E essa doutrina ela ganhou maior impulso com o fato do CPC de 2015 não mencionar o termo condições da ação, embora traga duas espécies das condições da ação, que são a legitimidade das partes, o interesse de agir. São espécies de condições da ação. Embora o CPC não tenha trazido uma das condições da ação existentes no CPC anterior, que era a possibilidade jurídica do pedido, mas nós vamos discutir isso um pouco mais para frente nesta aula. Pois bem, o que importa na prática é que a ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais são vícios que levam à extinção do processo e resolução do mérito. E, com todo respeito a essa corrente que entende que deve haver uma rúbrica única para regular ambas categorias, que seriam esses pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, eu entendo que o fato do CPC atual não ter trazido a nomenclatura condições da ação não quer dizer que essas condições não mais existam, ou que o legislador intencionalmente entendeu que a melhor teoria seria que não existissem as condições da ação. Até porque o CPC trata em dispositivos diferentes, assim como fazia o CPC de 73, das espécies relacionadas às condições da ação e daquelas figuras que são representativas dos pressupostos processuais. Nós temos isso principalmente lá no artigo 485 do CPC, que traz as situações nas quais o juiz vai proferir uma sentença de extinção do processo sem resolver o mérito, ou seja, situações nas quais o conflito não vai ser resolvido por vício formal. São vários os vícios formais que podem levar a uma decisão na qual o processo será extinto sem a solução do conflito. O conflito continuará existindo, continuará latente na sociedade, de modo, inclusive, que essa sentença não faz coisa julgada material, podendo aquela mesma demanda ser reproduzida perante o Poder Judiciário, com uma nova tentativa para que se chegue a uma sentença de mérito. Então, ultrapassada essa questão, se existem ou não ainda as condições da ação, tem-se que boa parte da doutrina, e uma doutrina robusta e clássica, entende ainda que existem as condições da ação de um lado e os pressupostos processuais de outro lado, mas é importante que eu traga para você, aluno, essa outra visão, essa outra corrente,
de alguns autores, de alguns juristas que entendem que não existe mais essa dicotomia, não é mais correto para esses autores falar-se em condições da ação ou pressupostos processuais. Então, o correto para eles seria falar-se em pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. Mas, na prática, a ausência desses requisitos, não importa a nomenclatura que se dê a eles enquanto gênero, levam à extinção do processo e resolução do mérito. Então, em termos práticos, nós temos a mesma consequência se você se filiar a uma teoria ou outra teoria. De modo que eu e muitos outros professores de processo civil continuamos tratando do termo com as nomenclaturas clássicas de condições da ação e pressupostos processuais, como realidades distintas. Uma direcionada ao exercício do direito de ação. Os outros direcionados à constituição válida e regular da relação processual e o seu desenvolvimento válido e regular. Vamos prosseguir então com o estudo das condições da ação. As condições da ação no nosso ordenamento jurídico vigente, com base no nosso Código de Processo Civil, são duas e apenas duas, que são legitimidade das partes e interesse processual. É importante ressaltar que as condições da ação são institutos, é um instituto aplicável também ao processo de trabalho e ao processo penal. O processo de trabalho seguindo totalmente o que se dispõe no processo civil e o processo penal também na mesma linha, seguindo a orientação do processo civil, que é mais amplo. Mas no processo penal, nós ainda temos uma legislação que pendente de uma mudança, de uma renovação, de modo que você pode ainda verificar a existência daquela outra condição da ação que foi retirada do CPC, que é a possibilidade jurídica do pedido, e ainda alguns autores apontam uma outra condição da ação penal, específica para a ação penal, que é demonstrar os indícios da autoria do delito e de materialidade, ou seja, de existência do delito, de que houve essa prática. Mas isso eu vou deixar para vocês estudarem especificamente na matéria de processo penal com o professor da cadeira. Concentrando então no tema de forma genérica, conforme previsão do nosso CPC atual, as condições da ação atualmente são apenas duas: legitimidade das partes e interesse de agir. No CPC anterior, como eu falei, nós tínhamos, por influência de um grande jurista italiano, que teve influência, na verdade, em todo o nosso Código de Processo Civil de 1973, uma vez que esse jurista teve que se refugiar na América do Sul, quando começaram a surgir as leis fascistas na Itália, provavelmente em 1938, 1939, ele veio para a América do Sul, passando um período curto em Buenos Aires, dando também um curso curto depois em Belo Horizonte, na UFMG, onde eu estudei, não com ele, porque ele é muito mais antigo que eu, e ele acabou fixando moradia em São Paulo, em 1939, onde deu aula até 1946 na USP, né, na nossa grandiosa Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. E pelo fato de ter dado aula ali para várias cabeças pensantes da elite brasileira, juristas que se tornaram muito renomados no nosso país, ele acabou influenciando bastante o nosso direito processual. Inclusive o nosso CPC de 1973, porque foi organizado pelo então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e Alfredo Buzaide ele teve aula com Henrico Túlio Lieberman, não na graduação, mas em cursos de especialização, e ele conviveu com o Henrico Túlio Lieberman, o que é relatado por ele mesmo em textos de própria autoria. Desse modo, as condições da ação na doutrina de Henrico Túlio Lieberman à época eram três:
legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Mas quando ele retorna à Itália após o fim da guerra, em 1943, um tempo depois ele revê sua teoria e faz uma alteração de modo que ele acaba assimilando ou aceitando a teoria então mais aceita na Europa à época, de que as condições da ação eram apenas duas: legitimidade das partes e interesse de agir. Uma vez que a possibilidade jurídica do pedido estaria dentro da própria noção de interesse de agir, como nós veremos agora ao tratar dessa espécie das condições da ação. Por interesse de agir, ou também chamado simplesmente pelo Código de interesse, porque o Código de Processo Civil, no artigo 17, diz que para propor uma ação é necessário ter interesse e legitimidade, então ele usa ali especificamente e tão somente interesse, mas nós vemos a nomenclatura da doutrina e da jurisprudência como interesse processual também e interesse de agir. Então, quando estudarem, quando virem esses termos, interesse processual ou interesse de agir, eles vão estar direcionados a uma mesma realidade, que é uma das condições da ação. Então, o artigo 17 do CPC trata do interesse processual, o artigo 19 também discorre sobre o interesse processual, e a gente vê a menção a esse interesse processual também no artigo 330, inciso 3 do Código de Processo Civil, no artigo 37, inciso 11 do Código de Processo e no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Então, são vários dispositivos do CPC que se referem de alguma forma a essa condição da ação, que é o interesse processual. A doutrina clássica, ela define o interesse processual através do binômio necessidade e adequação. Alguns autores, ao invés de usar o termo adequação, usam o termo utilidade, ou seria necessidade-utilidade. Então, primeiramente, para entender o interesse, vamos analisar o interesse enquanto necessidade. Ou seja, para que alguém possa invocar a tutela do Estado, movimentar todo o aparato judicial composto por vários servidores e pelo magistrado, e tem um alto custo para o Estado, envolve ainda o tempo e dinheiro de um terceiro que vai ser inserido no polo passivo, que se tornará o réu da demanda. É necessário que essa pessoa, que esse autor da ação, demonstre a necessidade da tutela estatal. E a demonstração da necessidade da tutela estatal se dá com a narração fática na petição inicial da existência de um conflito, na qual ele está encontrando resistência para exercer um direito, ou a um direito dele está sendo lesado ou ameaçado de lesão. Portanto, é necessário que o autor demonstre claramente qual é o conflito a ser solucionado, né? E qual é o direito dele, portanto, que está sendo lesado ou ameaçado de lesão. Se não houver a caracterização de um direito que está sendo lesado, o Estado não vai prestar jurisdição ao autor, porque ele não vai carecer da jurisdição estatal. Ele não vai ter necessidade da jurisdição estatal. Não é possível, portanto, que alguém mova uma ação judicial para questionar o juiz quais são as regras aplicáveis ao contrato de trabalho. Vamos supor que o empregador doméstico tem uma funcionária e talvez ele não registrou o contrato em carteira, trata ela como diarista, ela vai à casa dele 3 vezes por semana para limpar a casa.
e ele está na dúvida se isso constitui ou não um vínculo de emprego. Aí, na dúvida, ele propõe uma ação para que o juiz responda. Ele faz uma consulta perante o órgão judiciário. Ora, o juiz não é advogado, o juiz não é consultor jurídico, ele não está ali para fazer consulta. Não há uma caracterização de um conflito para tanto, de modo que vai haver a carência de ação por falta desse aspecto do interesse de agir, que é a necessidade da tutela estatal. Ainda com relação à necessidade, podemos exemplificar uma pessoa que está tendo uma dúvida interpretativa relativa a uma cláusula contratual numa prestação de serviço, por exemplo, uma obra de construção de um parque industrial, e a empresa construtora está com dúvida em relação àquelas normas constantes do contrato, e já antecipando um conflito, propõe uma ação judicial para que o juiz sane a dúvida em relação à correta interpretação de uma cláusula contratual. Ora, não havendo conflito existente, o contratante tem que buscar solucionar essa dúvida com outro contratante, não com o juiz. O juiz está ali à disposição para sanar uma dúvida para o jurisdicionado. Vamos pensar também na hipótese na qual alguém, querendo que seja concedido um benefício previdenciário pelo INSS ou um benefício assistencial, mova uma ação sem ter feito o requerimento do benefício perante a agência do INSS, o que era muito comum de acontecer. Então era muito comum nós vermos ações judiciais propostas contra o INSS por alguém que se julgava merecedor ou ter o direito a um benefício assistencial ou um benefício previdenciário, mas sem demonstrar no processo ter pleiteado junto à agência do INSS de antemão, ou seja, antes de propor a ação, a concessão do benefício previdenciário. Acontece que várias ações eram propostas nesse sentido e os juízes, muitos juízes de primeiro grau, permitiam que esse processo prosseguissem para que eles pudessem verificar a existência do direito pleiteado pelo autor, o direito ao benefício. Mas alguns juízes, já de plano, extinguiam o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, porque não havia necessidade da tutela jurisdicional, uma vez que não havia conflito. O que é um raciocínio muito lógico. E esse raciocínio, inclusive, foi um raciocínio esposado pelo STJ. Então o STJ, em várias decisões, ele exarou esse entendimento, que é o seguinte: se a agência do INSS não foi procurada pelo interessado para poder avaliar o direito dele a um benefício previdenciário ou assistencial, de modo que não houve negativa por parte do Estado, não houve negativa do benefício pelo INSS. Se não houve negativa do INSS formalizada para conceder aquele benefício, é porque não houve lesão nem ameaça de lesão ao direito da parte. Não houve lesão nem ameaça de lesão, porque aquele autor não buscou a concessão do benefício na esfera administrativa. Então, qual lesão ele está levando para que o judiciário possa resolver? Qual ameaça de lesão ele está levando para que o judiciário possa resolver? Então, nesse caso, haverá a falta do interesse de agir e, portanto, falta de uma das condições da ação, levando à extinção do processo sem resolução do mérito. Inclusive, é importante desde logo já destacar, já que já estamos tratando em cada item da extinção do processo sem resolução de mérito, que isso é previsto, essa extinção do processo pela falta de uma das condições da ação, isso é previsto desde o artigo 330 do Código de Processo Civil, que estabelece como uma das causas
para que o juiz possa, desde logo na petição inicial, indeferir a petição inicial e, portanto, extinguir o processo sem resolver o mérito, a ilegitimidade de uma das partes, ou da parte autora ou da parte ré, no inciso 2 do 330, e a falta de interesse processual, no artigo 330, inciso 3. Da mesma forma, caso o juiz de ofício não verifique a falta dessas condições da ação ao despachar a petição inicial, o artigo 337 do Código de Processo Civil, ao regular as possíveis defesas processuais que o réu pode fazer na sua contestação, no inciso 11, o artigo 337 diz que o réu pode alegar que há ilegitimidade de uma das partes ou a falta do interesse de agir, para que o juiz seja instado a se manifestar se há ou não a falta de uma das condições da ação, conforme o réu está alegando na sua contestação. E por fim, o artigo 485 do Código de Processo Civil, no inciso 6, estabelece que a ilegitimidade das partes ou a falta de interesse de agir leva à extinção do processo sem resolução do mérito, através de uma sentença extintiva, ou seja, uma sentença terminativa do feito, na qual, portanto, não teremos a coisa julgada material. A falta das condições da ação, portanto, tem esse efeito. E o nome que se dá é o nome de carência de ação. Havendo falta de uma das condições da ação, o autor será carecedor do direito de ação, ou seja, haverá carência de ação. Continuando no estudo do interesse de agir. Já vimos o interesse e necessidade, agora veremos o interesse, adequação ou utilidade. Então tem autores, como eu já mencionei para vocês, que usam o termo adequação, outros usam o termo utilidade e outros usam os dois. Outros autores, ao invés de tratar do interesse como um binômio, necessidade e adequação, necessidade e utilidade, eles tratam como um trinômio, ou seja, necessidade, adequação, utilidade. A adequação está mais ligada à utilização de uma via procedimental que seja adequada para atingir a finalidade pretendida pelo autor com a propositura da ação. Então, se o autor é possuidor de um documento que não tem eficácia executiva, mas no qual está expressa a existência de um crédito dele em face do réu, ou do seu devedor, e ele propor uma ação visando a execução desse documento para satisfazer o seu crédito, tem-se que, nos termos da legislação, para se mover uma ação executiva, para se requerer que o Estado preste a jurisdição através da execução forçada, é necessário que o autor, credor, tenha um título executivo, no qual se tenha estampado um crédito certo, líquido e exigível. De forma que, não sendo aquele documento considerado pela legislação como título executivo, haverá falta de interesse de agir ao mover a ação executiva, porque não é o meio adequado, o meio utilizado pelo autor não foi o meio adequado. Da mesma forma, se o autor locou um apartamento para alguém, então nós temos um contrato de locação, e essa pessoa não está pagando os aluguéis, ele quer reaver a posse do apartamento, retirando o locatário de dentro de seu imóvel, se ele mover uma ação de reintegração de posse, utilizar-se do procedimento de reintegração de posse, o juiz não poderá julgar a reintegração de posse, não poderá dar uma resposta a essa demanda, a não ser que o autor possa ou faça no curso do processo a adequação ao procedimento cabível nessa hipótese, que é a ação de despejo. Então, nos termos da lei,
Se alguém quer reaver a posse de um imóvel em razão de um contrato de locação, a ação a ser movida é a ação de despejo. A regulação da ação de despejo está na lei do inquilinato, a lei 8.245 de 1991. Agora vamos supor uma situação parecida. Alguém empresta um imóvel para que outra pessoa more. Celebra um contrato de comodato, que é um empréstimo de coisa infungível. E após o vencimento do prazo, a pessoa que emprestou o imóvel, seja uma casa, um apartamento, requer a devolução desse imóvel e notifica o comodatário que está morando no imóvel emprestado, notifica o comodatário para devolver o imóvel, só que o comodatário não devolve o imóvel. Para que o comodante, aquele que emprestou o imóvel, possa reaver a posse do imóvel, retirando de lá de dentro o comodatário, aí sim ele vai ter que mover uma ação de reintegração de posse. Não é cabível a ação de despejo, porque a ação de despejo é específica para o contrato de locação. E na hipótese de comodato, o fato de ter vencido o prazo do comodato e não ter havido a restituição da coisa caracteriza o que nós chamamos de esbulho possessório. E esse esbulho possessório permite que seja movida uma ação visando a reintegração de posse. Eu só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem que o autor, ao propor a ação, ele faz uma opção por um procedimento através do qual ele almeja a prestação da tutela jurisdicional, formulando vários pedidos, um ou vários pedidos em face do réu. Acontece que, se aquele procedimento não for o procedimento adequado para se alcançar a finalidade pretendida, haverá carência de ação por falta de interesse de agir, no caso, por falta da adequação procedimental. Mas, além disso, o interesse de agir pode estar verificado pela impossibilidade do juiz, do Poder Judiciário, conceder aquele pedido que está sendo formulado pelo autor do processo, por ser um pedido vedado pela ordem jurídica. E é aí que, na teoria de Enrico Túlio Liebmann, nós tínhamos três condições da ação, e essa impossibilidade do Poder Judiciário conceder o pedido pretendido era tratada como impossibilidade jurídica do pedido. Acontece que depois o próprio Enrico Túlio Liebmann verificou que essa impossibilidade jurídica do pedido está inserida dentro da própria noção de interesse de agir, que seria um interesse utilidade. De forma que, se o que o autor pretende com a tutela jurisdicional é algo que não pode ser concedido pelo Estado, quer dizer que aquela ação que está sendo movida não tem utilidade para o autor, de forma que o juiz irá extinguir o processo sem resolução do mérito, sem julgar o conflito apresentado. Exemplos dessas situações são quando o autor mover uma ação, por exemplo, para pleitear do judiciário a prisão civil de seu devedor em uma dívida que não seja de caráter alimentar. A prisão civil só é aceita entre nós, na nossa ordem jurídica, na execução de alimentos, na execução de um crédito de natureza alimentar. Não sendo nesse procedimento, não é possível pretender-se a prisão civil. De forma que um pedido de prisão civil em determinado processo, que não seja de execução de verba de natureza alimentar, não será possível perante a ordem jurídica vigente, de modo que não vamos ter o interesse utilidade, havendo carência de ação e extinção do processo. Outros exemplos que podemos dar é a cobrança de dívida de jogo, que é vedada pelo nosso Código Civil, o uso capião de terras públicas, que também é vedado, e, por exemplo, também o requerimento de uma penhora de bem da fazenda pública, no que não é possível penhorar-se bem do poder público.
Ok? Com isso, a gente encerra o estudo do interesse de agir, ou interesse processual, ou meramente interesse como uma das condições da ação. E vamos adentrar agora ao estudo da legitimidade das partes. A outra condição da ação, portanto, é de que tanto o autor ou os autores, as pessoas inseridas no polo ativo, ou a pessoa inserida no polo ativo, e aquela ou aquelas inseridas no polo passivo, tenham legitimidade para tanto, tenham legitimidade para a causa. E a legitimidade para a causa, nós já estamos vendo aqui, ela pode ser classificada como legitimidade ativa e legitimidade passiva, legitimidade para demandar e para ser demandado. E ambas podem ser caracterizadas como legitimidade ordinária ou extraordinária. De modo que o comum de ocorrer, o normal, é que alguém propõe uma ação para pleitear um direito próprio, um direito que lhe pertence, em face de uma pessoa que está impedindo o exercício desse direito, ou que está lesando o direito, efetivamente já está lesando o seu direito, seja impedindo, né, seja já praticando atos lesivos a um direito que você já exerce, como também está ameaçando lesar o seu direito. Está praticando uma ameaça, como aquelas pessoas que ameaçam invadir um imóvel, uma fazenda. Então, a ameaça de invasão, a simples ameaça de invasão, mesmo que a invasão não se concretize, ela está ameaçando o direito de posse. E a simples ameaça do direito de posse já permite que o Estado preste a tutela jurisdicional, só exemplificando, né? Então, o normal é que sejam colocados no polo ativo e no polo passivo os pretensos titulares do direito controvertido. Os pretensos titulares do direito controvertido, de modo que tanto o autor quanto o réu sejam sujeitos do conflito. Nessa ordem de raciocínio, o artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela ordem jurídica vigente, salvo quando expressamente autorizado pela ordem jurídica vigente. De modo que ninguém pode propor uma ação para pleitear direito de outras pessoas. Tem que propor uma ação para pleitear um direito próprio. Essa é a regra. E tem que propor ação contra alguém que está impedindo que exerça o direito. Não o pai dessa pessoa, o cônjuge dessa pessoa, um amigo dessa pessoa. Tem que ser contra a pessoa específica que compõe o conflito no plano concreto. Senão, haverá ilegitimidade das partes. Acontece que em algumas situações bem específicas, a ordem jurídica vigente permite que alguém proponha uma ação em nome próprio, pleiteando direito alheio. E isso, deixo bem claro aqui logo, a lei não autoriza, por exemplo, que a mãe proponha uma ação para pleitear um direito do filho. A lei não autoriza isso. De modo que, por exemplo, se nós temos uma criança de 1 mês de idade e o pai não reconheceu e não está pagando alimentos, uma ação para pleitear o reconhecimento de paternidade e o pagamento dos alimentos, a pensão alimentícia, ou mesmo que o pai tenha reconhecido e se esteja pleiteando apenas a pensão alimentícia, essa ação não pode ser movida pela mãe da criança. Ah, mas a criança tem 1 mês, é um bebezinho, 1 mês de idade, recém-nascido. Tudo bem, mas o autor da ação é o bebê. O bebê é sujeito de direito. Ele pode ser parte do processo. Ele não tem capacidade processual, vai ter que ser representado pela mãe. Mas quem tem legitimidade para ser autor é ele. Quem tem legitimidade de formular o pedido do pagamento da pensão alimentícia em face do pai é ele, bebê, e não a mãe. Porque é um direito dele, não da mãe. O fundamento do pleito à pensão alimentícia é o fato da relação de parentesco. O dever do pai é auxiliar
na criação e educação do filho. De modo que se a ação for proposta com a mãe como autora, vai faltar legitimidade da parte. E o juiz vai extinguir o processo se não houver a correção do polo ativo. Então, no polo ativo vai ser inserido o filho. Ah, mas como é que ele vai propor ação apenas com um mês de idade? Ele propõe ação representado pela mãe. Presta atenção, a mãe não é autora, a mãe é representante. E aí, como a gente começou a aula discutindo a diferença entre condições da ação e pressupostos processuais, vou logo mostrar o seguinte: o fato do menino, do bebê ter que ser a parte autora, quer dizer condição da ação. Ele tem legitimidade. Agora, ele não tem capacidade para estar sozinho no processo defendendo seus interesses. É necessário que ele esteja representado por alguém. E essa representação, quando se é incapaz para estar sozinho no processo, é o que nós chamamos de pressuposto processual. Então, é um dos pressupostos processuais, né, que nós iremos estudar quando estivermos estudando o Instituto Processo. Ok? Mas há situações nas quais a lei expressamente permite que alguém proponha uma ação em nome próprio para defender direito alheio. Isso é muito mais comum na tutela dos direitos coletivos. Nós já estudamos que os direitos podem ser individuais ou coletivos, e o direito coletivo, lato sensu, o gênero, ele se divide em direitos individuais homogêneos, direitos coletivos stricto sensu ou direitos difusos. Já vimos em nossas aulas toda essa classificação. Nas demandas coletivas, é natural que alguém proponha uma ação em nome próprio para defender um direito alheio. Por quê? Porque nós temos um legitimado a propor ação, substituindo o interesse, a necessidade de várias outras pessoas, de dezenas, de centenas, às vezes de milhares de pessoas. É o que se dá na ação civil pública, que pode ser movida pelo Ministério Público, ou pode ser movida por uma associação, um sindicato, o mandado de segurança coletivo. O que se dá também na ação popular, quando um eleitor ele está ali demandando para defender um direito não só dele, mas de todo o eleitorado municipal, estadual, nacional. Portanto, é conditio sine qua non, é um pressuposto para a própria ação coletiva que nós tenhamos a autorização legal para que alguém possa propor uma ação para defender direito alheio, direito de uma coletividade. Quando isso ocorre, dizemos que a legitimidade é extraordinária. Então, essa é a classificação. Quando a pessoa que propõe a ação está defendendo direito próprio, ela está propondo com a legitimidade que é a regra, que é a legitimidade ordinária. Mas quando nós temos alguém propondo ação para defender direito alheio, que não lhe pertence, por expressa autorização, temos a legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual, na qual nós temos um substituto que tem autorização expressa da lei para propor a ação em nome de vários substituídos. Excepcionalmente, esse instituto será utilizado na defesa de direitos individuais, como a Lei das Sociedades por Ações 6.404/76 permite que um dos acionistas proponha ação para defender interesses da sociedade anônima como um todo. Como a legislação permite que o Ministério Público proponha ação de reconhecimento de paternidade para a pessoa hipossuficiente. Enfim, existem algumas situações bem específicas nas quais a lei vai propõe ação em nome próprio para defender um direito individual, mas não é comum. A legitimidade extraordinária é um instituto mais utilizado na defesa dos direitos coletivos. Queridos alunos e alunas, com isso nós encerramos nossa aula de condições da ação e também o nosso estudo sobre o direito de ação. Um grande abraço para todos vocês e aguardo-lhes na nossa próxima videoaula.